Continuando a correção dos exercícios do livro para todos, vamos agora para o capítulo 31. Acho que é conceitos de teoria da prova, né? Esse capítulo aqui é um capítulo mais ou menos teórico, né? Mas tem uns exercícios, né? Então aqui o primeiro ponto é chamar atenção para um novo vocabulário, vamos dizer assim, né? Esse símbolo aqui, que é a roleta única, né? A gente estava acostumado com esse símbolo aqui, né? De consequência lógica ou consequência semântica. Esse símbolo agora com um tracinho só é consequência dedutiva ou consequência lógica sintática, podemos dizer assim. Então, quando eu escrevo algo desse tipo aqui, de A1, A2, A3, esse símbolo C quer dizer o quê? Que há uma prova dessas premissas para essa conclusão. Isso vai ser importante depois, né, que a gente vai mostrar que esses dois símbolos coincidem, né? Ou seja, sempre que um argumento é válido, há uma prova, e sempre que há uma prova, esse argumento é válido, né? Então, por isso, a gente tem que entender essas duas noções, né? Consequência dedutiva e consequência lógica, né? Por isso que são noções muito diferentes, etc, etc, né? Então, quando eu escrevo isso daqui, né? Quando eu escrevia assim, quer dizer que o A é um teorema, né? Agora, com o símbolo da roleta única, né? Quer dizer que é um teorema. Desculpa. Quando é o símbolo duplo, é uma tautologia, né? Ou seja, é uma sentença que é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade, algo desse tipo. Aqui eu estou dizendo que é um teorema. Ou seja, que dá para provar, existe uma prova de a partir de nenhuma premissa, né? Então aqui ele tem um exemplo, né, da lei da não dessa fórmula aqui, que é chamada de não contradição. Você consegue provar ela sem nenhuma premissa. Você parte da suposição de que isso aqui é verdadeiro e conclui que isso aqui é falso, né? A lei da não contradição é essa daqui de baixo, tá? Então, para mostrar que algo é um teorema é muito fácil. Tem só que provar. Para mostrar que não é um teorema é mais complicado, né? Porque você teria que provar que não existe uma prova, né? Então você pode pensar também que sentenças são dedutivamente equivalentes, quando você consegue deduzir uma da outra e a outra da uma, do mesmo jeito. Para mostrar que duas sentenças são dedutivamente equivalentes é muito fácil, entre aspas, né? É só fazer uma prova de A para B e de B para A. Para mostrar que elas não são dedutivamente equivalentes é mais complicado, você teria que mostrar que não há uma prova, né? E também você pode pensar que sentenças são dedutivamente inconsistentes, em vez de logicamente consistentes, no sentido de que a partir daquela sentença você consegue provar uma contradição. Para você mostrar que elas são inconsistentes, é fácil, porque você só precisa mostrar que há essa prova da contradição a partir delas. Para mostrar que elas não são inconsistentes, ou seja, que elas são consistentes, é mais difícil. Você teria que mostrar que não há uma prova de uma contradição, né? E isso é mais complicado, né? Então aqui ele tem uma tabelinha explicando isso, né? Então vamos lá, vamos para os exercícios, tá? Mostre que cada uma das 4 seguintes sentenças é um teorema, ou seja, que dá para provar elas sem nenhuma premissa. Vamos lá. Né? Então aqui essa linha aqui, aí vamos fazer uma suposição, né? Como toda prova que não tem premissa, ela tem que começar com suposição. Essa daqui é muito simples, vou supor O, porque eu quero provar um condicional de O para O. E aqui eu vou simplesmente repetir o O. Então aqui é cópia, né? Não sei o nome que está chamando isso daqui Esqueci o nome que está chamando no sistema, mas de qualquer forma é isso, e a partir daí eu posso introduzir o condicional. Então é 2, introdução do condicional. Supus O, provei O, se O, então O. Essa aqui é a prova da questão 1. Vamos provar a questão 2. A questão 2 aqui é o terceiro excluído, né? É uma prova um pouquinho mais difícil, né? Como é que eu vou provar essa terceiro excluído, tá? Eu posso provar, é uma prova que vai precisar de prova indireta, né? Então eu vou simplesmente supor que isso daqui é falso. E daí derivar uma contradição. Agora vai ficar bem mais fácil essa prova, na verdade, por causa a gente está
o sistema agora com regras secundárias, que a gente pode usar o De Morgan. A gente vai usar o De Morgan aqui. Não N e não N. Né? Então aqui é um De Morgan. Tá? Aí aqui isso aqui é uma contradição, né? Mas aqui eu posso simplesmente fazer, né? Eliminar a conjunção duas vezes. E aqui introduzir o falso, né? Então é 3, 4, eliminação do não. Né? Então eu provei, eu supus aquilo lá, derivei uma contradição por prova indireta, N ou não N. Né? Sem De Morgan fica um pouquinho mais. Sem De Morgan fica um pouquinho mais difícil essa prova, tá? Mas como a gente está com o De Morgan agora, a gente pode fazer isso aqui. Então aqui é 1 a 5, prova indireta, né? Tente provar isso aqui sem usar o De Morgan na linha 2, tá? Vamos lá, para o 3. O 3 é um bicondicional, né? Então a gente tem que provar as duas direções do bicondicional. Né? A gente tem que introduzir. Supor J, derivar aquilo de lá. Supor aquilo lá e derivar J. Então vamos lá. Então 1 vai começar, né? Como eu falei, sempre começa com uma suposição, quando você quer provar que algo é um teorema aqui no caso, né? Então eu vou supor J. Aí eu supor J é muito simples, né? Eu posso simplesmente, por introdução do ou, posso fazer isso daqui. Então aqui eu já provei um lado, né? Eu supus J, derivei o que está do outro lado do bicondicional. Agora eu vou supor o que está do outro lado do condicional e derivar J. Aqui no caso é J ou L e não L. L não L é a contradição, né? Então eu posso fazer simplesmente o seguinte: provar que isso aqui é falso. Né? Lá em cima até tinha prova, né? Então, como é que eu provo que isso aqui é falso? Muito fácil. Eu vou supor L e não L. Aí eu estou com duas suposições aqui. Vou eliminar a disjunção. Então aqui é 4, eliminação da conjunção, 4, eliminação da conjunção, e aqui ó, 5 e 6, eliminação do não. Né? Então continuando aqui a prova, tá? 8. Então aqui eu estou com 1, 2, 3 linhas, né? Aí eu vou apagar essa daqui, né? Porque eu supus L e não L, derivei a contradição, então eu tenho não é o caso de L e não L. Então aqui é 4 a 7, introdução do não. Aí beleza. Aí eu posso fazer agora 3 e 8, silogismo disjuntivo. E concluir J. 3 e 8, silogismo disjuntivo. Né? Então eu supus J, concluí J ou L não L, supus J ou L não L, concluí J. Então eu posso fechar essa segunda suposição e fazer o bicondicional. Pronto, está aprovado. Vamos para o 4. Quatro é um monte de condicional, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer provar um condicional? Supõe um antecedente. Qual é o antecedente desse condicional? É um condicional também, né? O condicional aqui no caso, o conectivo principal da fórmula é esse aqui, né? Então, o antecedente é aquele condicional grandão. A implica B, isso implica A. Certo? Então, eu tenho que provar que a partir disso daqui, provar que A é verdadeiro.
Como? Vamos pensar. Eu poderia fazer uma prova indireta aqui, né? Como é que seria a prova indireta? Eu vou supor não há, né? Então, se eu supuser não há, eu posso fazer o modus tollens aqui e concluir que não é o caso de A implica B, né? Então, aqui é 1, 2 modus tollens. Mas perceba, se não A é verdadeiro, eu consigo provar que A implica B. Como? Se eu supuser A, né? Aí eu tenho A e não A. Aí eu tenho falso. Aqui o falso é 2. Eu posso chamar 2, que 2 depende de menos suposições do que 4. E aí aqui eu posso por explosão B. Então é 5 explosion. Então, supus A, provei B, 7, A implica B. Né? Então aqui é 4 a 6, introdução do condicional. Mas agora eu tenho no 3, não é o caso de A implica B, e no 7, A implica B, 8, contradição. Né? Contradição entre 3 e 7, eliminação do não. Beleza. Então, supus A. Então, aqui eu estou com 9. Eu supus A e derivei a contradição supus não A e derivei a contradição por prova indireta A. Né? Por isso que eu fechei aqui essa terceira suposição. Né? Então, aqui é 2 a 8, prova indireta. Né? Agora tá fácil, né, gente? Como eu supus esse condicional aqui e derivei A, então eu posso concluir o que eu quero concluir mesmo, né? Que esse condicional aqui, né? Isso implica A. E aqui é de 1 a 10, introdução do condicional. Tá certo? Então, essa aqui é a prova do 4. Agora vamos para o B. O B é mais ou menos a mesma coisa do A, né? Para cada um dos 4 argumentos seguintes, forneça uma prova. Deixa eu apagar aqui. Vou tentar escrever aqui até com uma letrinha um pouquinho melhor, gente. Tá. Então aqui eu tenho 3 premissas e quero derivar G. Vamos lá. Então eu tenho premissa 1, premissa 2, premissa 3. Premissa 1 é C implica E e G. Só tinha 2 premissas, né? Não 3. Deixa eu apagar aqui. E a premissa 2 é não C implica G. Aqui ele está querendo usar, gente, lá aquela regra derivada que ele colocou, que era terceiro excluído, né? Aí eu vou supor C, e mostrar que de C sai G, e depois supor não C, e mostrar que de não C sai G, e daí concluir G. Né? Então, de C, eu faço 1 em 3 modus ponens, eu tenho E e G. Né? Então, é 1, 3, eliminação condicional. De E e G, eu tenho G. 4, eliminação do I. Beleza, então supus C, derivei G. Agora eu vou supor não C. Aí, 2 e 6, modus ponens, eu chego a G. Né? Então aqui é 2, 6, eliminação do condicional. Aí eu supus C, derivei G. Supus não C, derivei G. Aí aquela regra secundária lá que ele colocou, que era terceiro excluído. G. Né? Então, de 3 a 5, 6 a 7. Não sei qual é o nome que ele deu, tá? Terceiro não dado, né? Terceiro não dado. Terceiro excluído. Basicamente essa a prova, tá? Você poderia fazer essa prova também utilizando a prova aqui que a gente fez no 2, provando o terceiro excluído, provando C ou não C, igual provei ali N ou não N,
fazendo exatamente o que eu fiz aqui e depois eliminando a disjunção. Dá no mesmo. Vamos lá, vamos para o 2. 2 tem uma premissa. A gente quer derivar aquela conclusão ali. Vamos lá. Então, qual é a premissa do 2? M e não N implica não M. A gente quer derivar N e M ou não M. Ou não M. Tá. Tá, vamos lá. Eu acho que aqui a gente dá para derivar MN e depois introduzir a disjunção. Vamos lá para ver. A partir disso aqui, a gente deriva M, né? E a partir disso aqui, a gente deriva não N, não M. Né? Então aqui é 1, eliminação do I, 1, eliminação do I. Aqui eu teria que introduzir a dupla negação no M, né? E depois eu posso fazer o modo Stollings. Né? Então aqui eu teria que introduzir a dupla negação. Não lembro se tem essa regra, né? Mas é muito fácil introduzir a dupla negação. Seria só supor não M. Agora eu tenho M não M. Contradição. Introduzir a negação. Né? Mas vou fazer direto aqui o modo Stollings. Vai ficar não N, né? 2, 3, modo Stollings. Mas aí agora que eu elimino a dupla negação fica N. 4, eliminação da dupla negação. Então agora eu tenho N e M. 5, 2, introdução do I. Mas se eu tenho N e M, eu tenho N e M ou não M, 6, introdução do O. E era isso que eu queria provar. Tá bom? Então vamos para 3. A 3 tem duas premissas, né? Um bicondicional e uma conjunção. Então eu tenho premissa 1, premissa 2. Premissa 1 é Z e K, se somente se Y e M. A premissa 2 é D e D implica M. E eu quero provar que Y implica Z. Mas como eu quero provar um condicional, vou começar sempre supondo antecedente, tá? Tá, então eu tenho Y. Que é fácil essa prova, tá? Eu tenho Y e eu tenho D e D implica N. De D e D implica N, eu vou simplesmente aqui 4 eliminar a disjunção, a conjunção duas vezes, né? Então é 2, eliminação da conjunção, 2, eliminação da conjunção. Aqui 4 e 5 eu faço o modus ponens. Tem um M. Né? 4 e 5, eliminação do condicional. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho Y e M. Y e M. Que é 3, 6, introdução do I. Agora eu posso fazer a eliminação do bicondicional aqui, porque eu tenho isso daqui e eu tenho isso aqui, né? A eliminação do bicondicional você faz por dois lados. Então, 8, eu tenho Z e K por 1, 7, eliminação do bicondicional. Mas se eu tenho Z e K, eu tenho Z. 8, eliminação do I. Pronto, aqui eu supus Y. Concluir Z, Y implica Z. 3 a 9, introdução do condicional. Essa aqui é a prova. Vamos para o 4.
4. 4 eu tenho 3 premissas e quero derivar aquela disjunção. Derivar de disjunção sempre é chato, tá, gente? A não ser que você consiga derivar um dos disjuntos, né? Ou conseguir ter uma disjunção a partir do De Morgan, geralmente é prova indireta, algo desse tipo. Vamos lá. Quais são minhas premissas? W ou X ou Y ou Z. Essa premissa está dizendo o seguinte, que uma dessas 4 é verdadeira. Se X for verdadeiro, Y é verdadeiro. E eu sei que Z não é verdadeiro. Eu quero provar que ou W ou Y tem que ser verdadeiro. Eu sei que Z, como eu sei que Z não é verdadeiro, sei que Z não é verdadeiro. Então, um desses 4 tem que ser verdadeiro. Z não é, né? Z não é. Então, pelo menos um desses 3 aqui tem que ser verdadeiro. Um desses 3, né? Se X for um desses 3, por essa fórmula aqui, Y também é verdadeiro. Então, se W for verdadeiro, W e Y é verdadeiro. Se X for verdadeiro, Y também é, e W e Y é verdadeiro. E se Y é verdadeiro, W ou Y é verdadeiro. É essa daqui a nossa... O que a gente vai ter que fazer, né? Só que a gente vai ter que fazer aqui usando as regras, tá? Vamos lá. Como é que eu posso fazer aqui? Dá para fazer a prova indireta. W ou Y. Ou, supor que isso aqui é falso, né? Que eu quero fazer uma prova indireta. Aí, beleza. Aí aqui de 5 eu tenho não W e não Y, né? Então, ou de 4 no caso. 4 De Morgan. Se eu tenho não W e não Y, eu tenho não Y, certo? Por eliminação do I. Se eu tenho não Y, aí eu tenho não X. Né? No caso aqui, no 2, 6 modos tollens. Aí perceba o que aconteceu aqui. Eu tenho não Z, eu tenho não Z, tenho não Y, tenho não W e tenho não X. Né? Então a premissa 1 está dizendo que um desses tem que ser verdadeiro e aqui todos são falsos. Né? Então aqui vai ter uma contradição. Como é que a gente vai encontrar essa contradição aqui? Vamos lá. Não é tão óbvio. É óbvio, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de trabalho aqui. A gente vai escrever o seguinte: não Y e não Z, né? Que aqui é, no caso, 3, 6, introdução do I. Vou continuar aqui. 9. Por De Morgan, o que está no 8 é equivalente a não é o caso de Y ou Z. Certo? Então é 8 De Morgan. Aí, aqui, então, eu posso fazer um silogismo disjuntivo no 1 e 9, né? Aí fica, no caso, W ou X. Então, aqui é 1, 9, silogismo disjuntivo. Mas se eu tenho W ou X, aqui eu posso fazer, tanto faz, né? Porque eu tenho não W e tenho não X. Né? Mas como eu não fiz aqui a eliminação da conjunção aqui para não W, como eu não quero... vou ter que fazer, né? Vou ter que fazer. Vou fazer aqui, ó. Tenho W ou X e tenho
tenho não x e w ou x. Então eu posso concluir w. Então aqui é 7, 10, silogismo disjuntivo. Só que aqui eu tenho não w e não y. Então eu posso concluir não w. Né? 5, eliminação da conjunção. Mas se eu tenho w e tenho não w, eu tenho a contradição. 11, 12, eliminação do não. 14. Então eu supus, não é o caso de y ou de w ou y, e derivei uma contradição. Por prova indireta, w ou y. Certo? Então é 4 a 13, prova indireta. Está aprovado. Vamos para a próxima. Mostre que as sentenças de cada um dos 6 pares são equivalentes. Isso daqui dá bastante trabalho, né? Porque eu tenho que provar de um lado para o outro. Tenho que fazer 2 provas para cada lugar, né? Eu tenho que provar que uma deriva a outra e a outra deriva a uma. Né? Então, beleza. Então, não vou fazer todas as provas aqui não, tá, gente? Vou fazer algumas e mostrar como é que faz as outras. Certo? Então, eu vou começar com a premissa R se somente se é, e quero provar E se somente se R. Né? Como eu quero provar E se somente se R, eu vou supor E e provar R, e depois supor R e provar E. Supondo E aqui, eu posso fazer 1, 2 modus ponens. Na verdade, não é modus ponens o nome, né? É eliminação do bicondicional. Então, supus E, provei R. Aí eu vou supor R e fazer a mesma coisa. E provar E. Tá? Aqui novamente, 1, 4, eliminação do bicondicional. Supus E, provei R. Supus R, provei E. 6 se somente se R. Né? Ou seja, a ordem aqui no bicondicional não importa. E a prova contrária é a mesma coisa, tá, gente? Aqui no caso vai estar E se somente se R. E aqui eu só vou trocar essa ordem aqui. Vou fazer esse primeiro, depois esse. Tá? Então é bastante simples. Vamos para 2. Isso aqui era até importante eu olhar, né? Se tem a regra de eliminação ou de introdução da dupla negação. Não lembro se tem. Tá, então aqui está dizendo assim que não tem essa regra, tá vendo? Mas a gente pode sempre provar isso daqui, provar essa regra dessa forma. Se eu tenho D, eu suponho não D, chega uma contradição, não D. Então eu vou fazer lá como se tivesse essa regra da eliminação da dupla negação, ou da introdução. Tá? Pensar aqui que seria uma regra secundária, tá? Tá bom, voltando aqui então. A 2 eu tenho que partir de G como premissa. Aí, aqui eu poderia fazer assim, ó. Não vai ficar tão maior não. Vou fazer por introdução da negação. Aí aqui eu elimino a dupla negação com minha regra secundária. Aí eu tenho G, não G, tenho contradição. Né? Então aqui é 1, 3, eliminação do não. Aí eu supus não G, que chega uma contradição por introdução da negação, não G. Né? Então aqui é 2 a 4, introdução da negação. É interessante que não precisa de prova indireta. Agora, a volta vai precisar. Né? Então aqui a volta seria, eu vou supor aqui, não, G, e tem que concluir G. Aí eu posso fazer a mesma coisa, só que agora aqui vai ser prova indireta. Eu vou supor não G, né? Aí
De 1, por eliminação da dupla negação, eu vou ter não, não G. E isso aqui é uma contradição. Supus não G chegar a uma contradição por prova indireta, né, 2 a 4, prova indireta, eu tenho G. Então, o lado de G para não, 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 de não G não depende de prova indireta, a volta depende. Tá? Fiz as duas só para chamar atenção para esse fato. Tá? Vamos para 3. 3 aqui é a contrapositiva, né? Então vamos provar que se eu tenho um condicional, aqui minha premissa é T, então S, se eu tenho um condicional, eu tenho a contrapositiva. Mas como o que eu quero provar também é um condicional, eu vou supor não S para provar não T. E aqui, por modus tollens, eu tenho não T. Né? Então eu supus não S, provei não T, não S implica não T. Já a volta, eu vou supor não S implica não T. Como que eu quero provar é um condicional, né? Se T, então S. T. Aí eu vou introduzir a dupla negação, né? No caso, supor não ter, tem um T e não ter, contradição, introduzir a negação. Aí eu tenho não, não ter, não, não ter. E aqui eu vou fazer modus tollens. Vou ter não, não S. E aqui eu vou ter que eliminar a dupla negação para S. Então essa volta aqui precisa de eliminação da dupla negação ou de prova indireta. Tá bom? Vamos para 3. Ou para 4. A 4 é... né? Lembrem lá da regra do tableau, né? Quando é que um condicional é falso? Né? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Né? Então, isso aqui é a negação do condicional. Só que eu estou negando. Então, eu estou negando duas vezes. Então, essas duas coisas aqui são equivalentes. Né? Então, vamos lá. Minha premissa é o condicional. Se U, então I. Aí aqui eu vou fazer por introdução da negação. U, I, não I. Aí beleza, eu posso fazer o seguinte. Daqui eu tiro U, né, de U e não I. Eu tiro o meu I tá feião aqui. De U e não I eu tiro U. Aí de U e se U então I, eu tiro I, por modus ponens, né? E de U e não I, eu tiro não I por eliminação da conjunção. Mas agora eu tenho I e não I, tenho uma contradição. Supus isso daqui, cheguei a contradição por introdução da negação. Não é o caso de U e não I. Né? Agora volta. Não é o caso de U. Opa. Não é o caso de U e não I. Né? Então esse caminho aqui não precisou de prova indireta ou eliminação de dupla negação. Não é o caso de U e não I. E aí eu quero provar se U, então I. Né? Como eu quero provar um condicional, eu vou começar supondo um antecedente. Aí o que eu vou fazer, gente? Vou supor não I. Aí eu tenho U e tenho não I. Então eu tenho U e não I. 1 em 4, contradição. Contradição. Aí eu supus I chega a contradição por prova supus não I chega a contradição por prova indireta I. Supus U cheguei aí, U implica I. Né? Então esse lado aqui precisa de prova indireta. Vamos para o 5. É interessante assim essas bicondicionais, né? Que a maioria, acho que todas até agora, talvez não o primeiro, menos o primeiro, uma direção do bicondicional precisa de prova
indireta e a outra não. Né? Isso vai ser relevante porque lógicas intuicionistas não têm prova indireta. Né? Então vamos para 5. Não, 5 é a questão, mas eu vou começar. Você tem que escrever uma aqui, né? Então, né? Aqui é igual no tabuleau, né? Quando é que um condicional é falso? Né? Esse condicional aqui é falso. Quando é que ele é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Né? Então essas daqui elas são equivalentes mesmo. Vamos lá. Então vamos começar supondo isso aqui, né? E aí eu tenho que provar C e não D. Eu vou supor não C. Eu quero fazer aqui uma prova indireta de C, né? Então eu vou supor não C. Certo? Por que não C tem que ser falso? Porque se não C for verdadeiro, daí se eu supor C, eu tenho C e não C, contradição. Né? Se não C for verdadeiro, então C implica D. Né? Porque se eu supor C, eu tenho uma contradição e por explosão eu tenho D. Né? Então se não C for verdadeiro, C implica D. Né? Por quê? Porque um condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. Mas esse daqui está em contradição com 1, né? 1 e 6 é contradição. Então, por prova indireta, C. Né? Só que, dado que C é verdadeiro, vamos supor que D é verdadeiro. Se D fosse verdadeiro, aí eu poderia supor C aqui, né? E copiar o D aqui. Se D fosse verdadeiro, C implicaria D. Por quê? Porque um condicional com consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Mas, novamente, isso aqui é uma contradição. Né? Então, por introdução da negação, eu posso concluir que D é falso. Daí, eu tenho C e não D. Isso aqui é prova. Né? A provinha é um pouquinho complicada, né? Tente entender, especialmente essas duas partes aqui, ó. Que tem a ver com isso que eu estava falando, de que um condicional com consequente falso ou com antecedente falso é sempre verdadeiro, e um condicional com consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Né? Então, se D é verdadeiro, qualquer coisa vai implicar D, porque eu posso supor qualquer coisa e só repetir D. Já se C for falso, o C vai implicar qualquer coisa, porque só eu supor C, eu vou ter uma contradição, eu posso colocar o que eu quiser por explosão. Né? Então essa prova aqui utiliza esses dois artifícios aí que torna a prova bastante artificial, né? Às vezes difícil de entender. Tem que fazer o outro lado, né? O outro lado, a premissa é C e não D. E aqui essa prova vai ser exatamente... não. Aqui é bem fácil essa prova. Se eu tenho C e não D, o que acontece? Eu vou supor esse lado aqui não precisa de prova indireta. Eu vou supor o condicional ali e simplesmente introduzir a negação. Por quê, gente? Que eu tenho que introduzir a negação aqui. Porque aqui, ó, de C e não D eu tiro C, né? Por eliminação da conjunção. Mas eu tenho C implica D e C. Por modus ponens eu tenho D. Mas na 1 ali, por eliminação da conjunção, eu tenho não D. Mas agora eu tenho D e não D, então eu tenho uma contradição. Então eu supus esse C, então D, e cheguei a uma contradição, de modo que eu posso introduzir a negação. Tá? Esse lado aqui da prova é bem mais fácil. Vamos para 6. Tá, vamos lá. Provar um bicondicional. Então a gente vai começar aqui provando a partir da primeira fórmula que a gente consegue derivar a segunda. G se somente se H.
A gente quer derivar aquela segunda, como é uma negação, a gente vai fazer provavelmente por introdução. G se somente CH. Vou começar desse jeito que eu te falei. Se o H for verdadeiro, aí eu tenho G, a eliminação do bicondicional em 2, e eu tenho não G, eliminação do bicondicional em 1. Então aqui é contradição. Eu tenho não H. Tá bom? Só que ainda assim, se não H for verdadeiro, tanto G quanto não G também tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque veja. Vamos supor que o G é verdadeiro. Se o G fosse verdadeiro, eu posso 2 e 8 fazer a eliminação do bicondicional. Mas aí 9 e 7, contradição. Eu posso introduzir essa contradição aqui porque o 7 precisa de menos. O 7 não está dentro dessa suposição. Se ele tivesse aqui, ele não poderia, né? Mas o 7 depende de menos suposição do que o 9. Então, eu tenho não G, correto? Mas se eu tenho não G, por eliminação do bicondicional, eu tenho H. Então, do mesmo jeito, eu tenho H e acho que aqui eu esqueci eu esqueci um traço aqui, né? Eu tenho mais um traço aqui. Aí eu tenho H e não H. E eles estão na mesma quantidade de suposições, né? Então aqui eu supus isso daqui, derivei essa contradição. Então no 14 eu tenho não é o caso de G se somente se H. Certo? E essa é a prova. Agora bora fazer a prova voltando. Eu acho que aqui não precisou de prova indireta nem de eliminação do dupla negação. Né? Se estou errado, coloque aí nos comentários. Vai. Vamos lá. Agora a volta, né? A volta. Eu vou supor. Vou supor não, como premissa. Não é o caso de G se somente se H. E aí eu quero provar não G se somente se H. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que supor não G, provar H. Supor H, provar não G. Então eu vou supor não G. Aí aqui, gente, é meio chata essa prova, né? Dentro da prova de não G, o que eu posso fazer? Eu consigo provar que G é somente CH. Por quê? Teria que provar, eu teria que supor aqui não H. Aí se eu supor não H, dentro dessa suposição, eu tenho G não G, contradição. Não sei se essa prova tá melhor possível, tá, gente? Aí eu tenho H. Se eu provar, vou escrever assim logo, tá? Se eu supor H, eu tenho H e não H, contradição, G. Então, dada a suposição de não G e de não H, G se somente se H. Mas aqui, com a 1, dá uma contradição. Né? Então, eu supus H, cheguei à contradição por prova indireta, ou supus não H, cheguei à contradição por prova direta H. Né? Então, eu provei que G implica H. Aí eu tenho que provar agora que H, ou não G implica H. H implica não G. Que é aqui, ó, bizarro. Eu supus H, supus G.
Se eu supuser esses dois, aí eu consigo provar H se somente se G. Por quê? Se eu supuser H, eu copio o G aqui. Se eu supuser G, eu copio H. Aí, por isso, se dada a suposição de H, se G for verdadeiro, você consegue provar G se somente se H. Mas isso é contradição com a premissa 1. Contradição com a premissa 1. Aí daí se segue não G. Então eu supus não G, provei H, supus H, provei não G, se somente se H. Prova chatíssima. Acho que no caderno eu faria ela de maneira mais organizada, tá? Mas deu para entender, né? Isso aqui é um dos casos em que a dedução natural não é uma arma tão boa. Vamos para D. Se você sabe que há uma prova de A para B, o que você pode dizer sobre haver uma prova de A e C para B, né? Então, se há uma prova de A para B, gente, há uma prova de A e C para D. Porque perceba, o que está dizendo aqui? Eu tenho uma prova em que eu tenho alguma linha dela A, né? E em alguma linha dela, vou botar aqui, NM, né? Na linha N dessa prova, eu tenho A, no caso aqui a linha vai ser a 1, né? Porque A será a premissa. E na linha M, alguma linha qualquer depois, eu provei B, né? Isso quer dizer que tem uma prova de A para B. Se eu tenho... se minha premissa for A e B, então, A e C, então certamente eu consigo provar B do mesmo jeito. Porque a partir dessa premissa, eu consigo provar essa daqui, por eliminação da conjunção. Né? E daí eu faço a prova normal, como eu tinha feito de A para C. Né? Isso aqui é uma consequência da propriedade da lógica clássica chamada monotonia. Né? Você aumentar o número... Aqui você não está aumentando o número de premissas, né? Você não tem duas premissas A e C. Mas você tem A e C, que é mais ou menos a mesma coisa do que você ter A e você ter C. E quanto a A ou C, haver uma prova daí para B, aí já não é o caso. Porque de A ou C, você não consegue provar A. Então pode ser que exista essa prova, pode ser que não exista. Né? Não tem como saber. No primeiro caso, você tem como saber, porque você consegue provar de A e C A, e daí você faz a prova de A para B. Agora, de A ou C, você não consegue provar A. Né? Então você não tem como saber. Talvez tenha, talvez não. Certo? Nesse capítulo, alegamos que é muito mais difícil mostrar que duas sentenças não são dedutivamente equivalentes, assim como mostrar que uma sentença não é um teorema, né? Por que afirmamos isso? Por quê, gente? Porque para mostrar que duas sentenças não são equivalentes, você teria que mostrar que é impossível fazer uma prova de uma para outra. Ou seja, sua afirmação aqui não é sobre uma prova específica, é sobre todas as provas. De todas as provas que existem, nenhuma é uma prova de uma sentença para outra. Mesma coisa é mostrar que algo não é um teorema. Para mostrar que algo é um teorema, você exibe a prova dele. A prova dele é a partir de nenhuma premissa. Para dizer que algo não é um teorema, o que você está falando é o seguinte, de todas as provas possíveis, que são infinitas, nenhuma é a prova desse teorema. É muito mais difícil provar a segunda coisa do que a primeira, que a primeira diz respeito a uma prova só, tem que só exibir uma prova, e a outra diz respeito a todas as provas possíveis. A princípio, você teria que fazer uma metaprova, né? Uma prova sobre quais provas são possíveis. Né? Por que afirmamos isso? Por esse motivo que eu falei. Sugestão, pense em uma sentença que seria um teorema se e somente se... exatamente. Se A e B são dedutivamente equivalentes, então A, se somente se B, é um teorema. Né? Então, por isso que essas duas questões são de igual dificuldade. Né? Da mesma forma, se isso daqui é um teorema, então isso daqui são provas. Por quê? Porque para provar isso daqui como um teorema, eu tenho que supor A e provar B. Depois supor B e provar A. Então eu posso usar a mesma prova
desse teorema para provar essas duas direções aqui da consequência dedutiva, tá bom? Então acho que é isso, gente. Fiquei cansado lá com aquela prova, tá? Então é isso. Até outro dia. Tchau.